beleza, o que é que você tem que saber sobre o tecido epitelial? Anota aí que isso adora perguntar em prova. A origem do tecido epitelial. Ectoderme, mesoderme e endoderma. Velho, doido, velho. Basicamente, o epitelial é o único tecido que vem dos 3 folhetos germinativos. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Para você que não sabe o que são esses folhetos germinativos, são estruturas que irão originar os tecidos. Basicamente, existem tecidos que surgem a partir de um único folheto. O epitelial não, ele surge de todos. Então, ectoderma, mesoderma e endoderma é a origem do tecido epitelial. Tecido epitelial esse que pode ser de revestimento ou glandular. Primeiro eu vou falar do tecido epitelial de revestimento. A característica, justaposição e são avasculares. Lembra que eu falei agora há pouco acerca do conceito de tecido? Que tecido ele é formado por células de substância intercelular? Aqui no caso o epitelial é um tecido pobre em substância intercelular. E suas células são bem juntinhas, bem unidas, levando o que eu chamo de justaposição. Então, justaposição, para quem não entendeu, é quando as células estão bem juntinhas, bem aderidas. E são avasculares. Avasculares porque não tem vasos sanguíneos. Então, a nutrição vai estar sendo feita pelo tecido conjuntivo. Tudo bem? Outra coisa importante é que, basicamente, todo o tecido epitelial é apoiado sobre um tecido conjuntivo. Isso adora perguntar em prova. Tá lá um órgão e o órgão tá lá dizendo que aquele órgão em si tem um epitélio e esse epitélio ele vai ser apoiado sobre qual tecido? Tecido conjuntivo vai ser a opção correta, que também é o tecido que vai estar nutrindo o epitelial. E adora perguntar em provas como é que é classificado o tecido epitelial. Ele é classificado de duas formas. Ele é classificado pela forma da célula e pelo número de camadas. Então, forma das células e número de camadas é como esse tecido ele é classificado. Com relação à forma da célula, pode ser cuboide, em forma de cubo, pode ser pavimentosa, em forma de pavimento, e pode ser prismática, em forma de prisma. E detalhe, se você olhar para cá, você vai ver, epitélio cuboide, então cubo. Epitélio prismático, olha aqui, prismático, em forma de um prisma. Epitélio pavimentoso, então é mais achatado. Então, vão existir formas, mas é claro que vão ter dezenas de formas. Aqui só são 3. Outra coisa, número de camadas. O tecido epitelial ele vai ser formado ou por uma única camada ou por mais de uma camada. Quando é uma camada, eu digo que ele é simples. E quando ele é mais de uma camada, eu digo que ele é estratificado. Então, como você pode ver aqui, epitélio pavimentoso estratificado. Se você se deparar com isso numa prova, bom, Patrick me ensinou que pavimentoso é o quê? É a forma. E estratificado é o quê? É o número de camadas. Então, ele é um tecido pavimentoso, forma de pavimento e possui mais de uma única camada. Existe também o pseudoestratificado, que é o que aparentemente parece ter mais de uma camada, mas na verdade só possui uma única camada. Aqui está um exemplozinho da mucosa nasal e ela é formada por um pseudoestratificado, provando desse modo, como você está vendo aqui, que é só uma camada e aparenta ter mais de uma camada. Então, essa é a classificação do epitelial de revestimento. Patrick, o tecido epitelial vai ser nutrido sobre qual tecido? Tecido conjuntivo é que vai estar nutrindo o epitelial. Beleza, é isso que você tem que saber. Só isso? Porque geralmente o epitelial não está caindo só o epitelial. Cai o epitelial junto com pele, por exemplo, que já envolve o epitelial junto com o conjuntivo, certo? Ou pode cair o epitelial de revestimento dentro do sistema endócrino. É mais fácil cair sistema endócrino do que cair epitelial glandular. Então, as células do tecido epitelial glandular produzem substâncias chamadas de secreções. Olha só,
geralmente eu chamo de secreção a uma substância que o meu corpo produz de origem desejável, ou seja, ele deseja aquela substância, que pode ser o hormônio, pode ser a saliva, pode ser o suco gástrico, enfim, essas secreções elas sempre são desejáveis. O que não é desejável, muitas vezes eu chamo isso de excreção, tudo bem? Então o epitelial glandular, ele produz substâncias que são chamadas de secreções. Então eu vou ter mucosas, eu vou ter glândulas serosas, eu vou ter glândulas mistas e enfim. As glândulas podem ser classificadas em unicelulares, como a glândula caliciforme. Um grande exemplo de uma glândula unicelular é a glândula caliciforme, que vai estar lá na traqueia, produzindo muco. Essas células, elas secretam muito muco, então são mucosas, beleza? As glândulas multicelulares originam-se de epitélios de revestimento. Assim como as unicelulares, as multicelulares, elas vão estar sendo originadas a partir do epitélio de revestimento, vão ser formadas por mais de uma célula, vão ser várias células, e a glândula ela vai ser caracterizada de acordo com o que ela produz. Como, por exemplo, as glândulas exócrinas, que não vão ter ductos e a secreção ela não vai cair na corrente sanguínea, ela vai cair ou em uma cavidade ou vai para fora do corpo. E as glândulas endócrinas, que vão possuir aí um ducto e faz com que a secreção caia na corrente sanguínea e vá ser distribuída para o corpo. Então aqui eu tenho um exemplo de exócrinas: sudoríparas, lacrimais, mamárias e sebáceas e salivares. E tenho as glândulas endócrinas, que são as secreções denominadas como hormônios, que são lançadas diretamente nos vasos sanguíneos e linfáticos. E as glândulas mistas, que apresentam regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. No caso, o pâncreas é uma glândula mista, porque vai ter função exócrina, porque vai estar fazendo suco pancreático, e endócrina, porque vai estar fazendo o hormônio insulina e o glucagon. Então, as glândulas, você estuda ela no sistema endócrino. Eu coloquei aqui dentro do epitelial glandular para você entender que as origens são de epitélios de revestimento. E aqui, como você pode ver, a glândula exócrina não cai na corrente sanguínea, a sua secreção, e a secreção da endócrina cai na corrente sanguínea. Com relação à pele, o que é que você tem que saber? A pele é o maior órgão do corpo humano, não esquece disso. A epiderme, que é a primeira camada de revestimento aqui, ela é formada por tecido epitelial. E a derme, que é a camada que segue a epiderme, ela é formada por tecido conjuntivo. Então, vai ser ricamente vascularizada. E detalhe, né? A nutrição desse epitélio aqui, quem vai estar realizando é o tecido conjuntivo. Quando você estuda a circulação, que você vê lá também partes, os revestimentos do coração, como endocárdio, miocárdio e pericárdio. Esse endocárdio ali, pessoal, basicamente ali também são tecidos epitelial, conjuntivo e muscular. E é interessante que a gente não pode limitar os tecidos só à pele. Não, velho, o nosso corpo inteiro tem tecido. E sempre esse revestimento, quem vai estar fazendo ele é o tecido epitelial. 16% do nosso corpo é formado por pele. Essa região mais externa, ela é uma camada que eu chamo camada queratinizada, ou também chamada de camada córnea. Essa camada aqui ao qual eu estou apontando, essa primeira camada, que é basicamente onde acontece a tatuagem. A tatuagem é feita nessa camada, basicamente aí perto dessa camada. E a região mais interna é a chamada de melanócitos, que é a região onde vai estar ocorrendo a produção aí de melanina, que é a proteína que vai aí caracterizar a cor da pele. Ok, pessoal, essas foram as informações que eu queria que você soubesse. É isso mesmo, gente. Foi do tempo que histologia caía de um modo difícil. Hoje em dia cai de um modo mais
Bem tranquilo. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, Deus te abençoe. Você é especial demais, não esquece disso. Estudar não é para qualquer um, é difícil. E, cara, foco, 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 que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Fico por aqui, beijo, valeu e até a próxima.